confortável, fechar os olhinhos aí 30 segundos para a gente fazer o início aqui. Grande Espírito, Grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria, de todas as raças, de todas as eras, abençoe o grupo, nos abençoe, nos ajude a ter insights, a ter vislumbres e nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Rauch, Rauch, alegria, Xé. Boa noite, Will, que chegou agora. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Elaine Boa Ferreira. Boa noite, pai. Benção, pai. Abençoe, vamos lá. Então, para quem está. Não recebemos nenhuma pergunta essa semana, então vamos direto ao nosso texto, né? O livrinho é A Realização da Alma do Pibi. Estamos na página capítulo 6, página 156, último parágrafo da página. Toda vez que ele pacientemente esmaga um pensamento errado ou tolo, ele aumenta sua força interior. Toda vez que ele corajosamente enfrenta uma diversidade com avaliação calma e impessoal de sua lição, ele aumenta sua sabedoria interior. Assim, a pessoa que com sabedoria e autocrítica se rendeu, pode então ir adiante com uma sensação de segurança externa e garantia interna, esperançosa e sem medo, porque ela agora está ciente da proteção benigna de seu eu superior, né? De seu eu divino, de seu eu maior. Né? Bacana esse parágrafo, né? E aqui a gente retoma novamente as mesmas lições, né? E que para nós é importante as repetições até que a gente introjete de tal maneira, né? Que se torne um conhecimento e se torne uma sabedoria para nós, todos, né? Então, toda vez que a pessoa que ele está falando, ele está usando ele mesmo, né? E toda vez que a gente corrige, esmaga, se liberta de um pensamento errôneo, não um pensamento bobo que fica passando na mente, a nossa força interna aumenta, né? Isso aí a gente já sabemos, né? Mas precisamos estar atentos aos nossos próprios pensamentos para observá-los, né? Como testemunha, como observador interno, para que a gente perceba esses pensamentos. E aqui uma outra parte que é bastante importante, talvez tão importante quanto, né? Toda vez que a gente enfrenta, né, uma diversidade, né, com a nossa coragem interna, com as nossas forças, né, mas como uma avaliação calma e impessoal de sua lição, né? Então, tudo isso nos traz sabedoria, né? E uma paz também interna. E por que isso é tão importante? Porque é a vida, né? É a vida que nos ensina, é a vida que nos traz. Tudo que vem para a gente é aprendizado. Tudo. Sejam as coisas que a gente, né, entre aspas, a gente não gosta muito, seja com as coisas que, entre aspas, a gente gostou demais também, né? Mas a vida está sempre nos mostrando as coisas, a vida está sempre nos trazendo oportunidades de aprendizado, né? Como diz alguns instrutores, devemos agradecer tudo que a vida nos dá, né? Independente de a gente achar que aquilo é bueno ou não. E por quê? Porque tudo é oportunidade de serviço, né? Tudo é oportunidade de aprendizado, né? E nós estamos sempre aprendendo. Imagine se não tiver, se não acontecesse nada, você vai aprender o quê, né? Ou como você vai saber o tanto que você já desenvolveu internamente, né? Ou já conseguiu desfazer de um monte de coisinhas que internamente já te incomodava, se aquilo não aparece uma situação em que aquilo, né, que você
esteja ali consciente, percebendo a situação, percebendo aquelas coisas que normalmente achamos negativas, né? E conseguimos, né, observar e passar por aquilo de uma forma bem tranquila, né? Eu sei que não é fácil, mas esse é o objetivo para todos, né? É por isso que nós estamos estudando, né? E aqui ele conclui esse parágrafo, né, que a pessoa que já se rendeu no sentido de entrega, né? A pessoa já se entregou-se, né? Ao seu eu maior, à sua alma, ao seu espírito. E aí ela tem confiança plena de que está guiada e tá guiada e está dirigida, né? Guiado e dirigida é a mesma coisa pelo próprio eu divino. É quando você tem essa certeza absoluta que você está guiado ou guiada ou protegido, né? Protegida pelo eu, sua própria essência divina, né? Então, não há mais medo de nada, né? E quando fala não há mais medo de nada, não quer dizer que você vai pular do barranco, não tenho medo, agora vou pular. Não, não é isso que a gente está falando, né? O bom senso prevalece, mas você não precisa ficar temeroso, né? Temeroso de tudo, ou de muitas coisas que entre aspas, não faz sentido aquele medo, né? Mas nós já falamos sobre isso aí semana passada. Mas se alguém tiver dúvida, a gente repete de novo. Boa noite, Alex. Boa noite, Né, que chegou. Boa noite, Will, que chegou. Alegrias. Bença pai, bença mãe, boa noite a todos. Boa noite, Alex. Você terá entregado o assunto ou problema se certos sinais aparecerem. Primeiro, não há mais ansiedade ou preocupação sobre ele. Segundo, não há mais o estresse ou a tensão sobre ele. Terceiro, você deixou de deliberar ou pensar sobre ele. Simples, né? Eu sei que não é fácil, mas esses são os sinais, né? Você entregou aquele problema, você entregou ao seu eu divino e está aguardando a melhor resposta, a melhor solução, né? Para que aquilo aconteça. E aí, e como é que você sabe que você realmente entregou? Você nem pensa mais sobre o assunto, né? Não tem ansiedade, nem preocupação e nem tensão nenhuma. Simples assim. Quando eu realmente entrego e confio e me liberto daquele problema, a solução vai chegar, né? E normalmente, né, na grande maioria dos casos, né, todos os nossos problemas, a gente tenta resolver ele no nível da mente, ou seja, bem nesse nível onde está acontecendo o problema, né? E por quê? Porque a mente vai querer, essa mente operacional, ela vai querer fazer isso de tudo quanto é jeito, né? E normalmente, também, né, a melhor solução não é encontrada pela mente. É por isso que a gente estamos falando de problemas sérios, né? As coisas do dia a dia, a própria mente está resolvendo, isso é óbvio, né? Então, isso não é um problema, né? Que roupa que eu tenho que vestir não é um problema, o que eu vou comer se já está. Não é um problema. Estamos falando de uma coisa que gera o que a gente chama de problema, aquilo que pode gerar um conflito interno, né? Ou seja, uma dúvida, né? Conflito sempre é porque tem duas forças agindo com igual intensidade, aí gera um conflito, gente. Fica sem saber, né? Escolhi isso, se eu escolho isso, vai acontecer aquilo, se eu escolho aquilo, vai acontecer isso, né? Aquela historinha de sempre, né? Então a gente vai entregando, vai aprendendo, né? E vai aprendendo a ouvir as respostas do eu divino, né? Da alma que vai nos chegando via intuição. Às vezes vai chegar e não era realmente uma intuição genuína, né? Mas a gente vai aprendendo com isso. Aí, com o tempo, a gente vai aprendendo a ter um melhor discernimento aquilo que vem realmente do espírito ou está vindo do plano mental, né? O plano mental é da própria mente, né? Dentro da
dentro da própria psique de cada ser, né? Alguém tem dúvida ou quer fazer algum comentário? Tem perguntas? Até aqui tudo limpo e claro, né? A entrega ao eu superior não deve ser erroneamente interpretada como render-se à letargia. Aqui já chama atenção. A falta de iniciativa ou a ausência de esforços, né? Significa que antes que a iniciativa surja e antes de o esforço ser feito, uma pessoa primeiramente buscará o seu eu superior, seu ser divino, sua alma, para ser inspirada. Quando tal orientação interior e pensamento racional falarem em voz uníssona, ela pode então ir adiante com um plano, com fé ou com uma ação segura, sem medo e bastante confiante, né? Isso é bom a gente relembrar disso, né? Importante é que essa chamada de atenção aqui para todos nós, né? Não é porque eu entreguei ao eu superior que pronto, larguei lá, tô com problema lá, né? Tô com o bode na sala, eu entrego para o meu superior. O bode continua lá, né? Hum, tá. Tem o bode na sala. O pessoal conhece essa história do bode na sala, né? Eu acho que a maioria aqui conhece. Eu não Mas, conheço não, pai. então eu vou contar, porque da outra vez que eu fizer esse comentário, aí não preciso falar. A história do bode na sala é uma história, né? Ali do Oriente Médio, tinha um rabino, né? A família estava lá, o homem casado, aí estava a sogra morando com ele, a tia morando com ele, a casa pequena, que não sei o quê, que não sei o quê. Ele foi no rabino. Aí falou tudo isso para o rabino, né? O rabino falou assim: compra um bode e deixa ele dentro da sala. O cara tem fé, confiança no rabino, foi lá, comprou um bode e deixou dentro da sala. Aí, né? Puta, aí, o bode cheira, né? Aquele cheiro danado de bode, o bode faz xixi na sala, o bode faz cocô na sala, e aqui de vez em quando ainda dá uns berros, que não sei o quê. Aí passa uns dias, ele não aguenta mais. Ele retorna lá na sinagogazinha, fala, ô amigo, tudo isso, o bode. Ele falou, tira o bode. Entendeu? Você tira o bode. Entendeu? Né? Tira o bode. Aí tira o bode da sala, né? É isso que quer dizer, tira o bode da sala. Então, tudo aquilo que está acontecendo, às vezes você precisa tirar o bode da sala, né? Ou seja, você precisa tirar aquilo que está atazanando, né? Ou aquilo que está te causando mal, aquilo que está te causando desconforto. Mas isso não quer dizer é que você entregou para o superior que você não tenha que fazer nada. Por quê? Porque qual que é a ação correta? Você percebe um problema, percebe uma dificuldade, né? Em vez de você já agir, você, pera, opa, né? Você faz a entrega para a sua alma, para o seu espírito, fala, oh, né? E espera. Tem coisas que tem que ter uma ação imediata. Então, se a resposta não veio imediata, você vai tomar a melhor ação que é possível naquele momento, através de todo o conjunto de saberes que você tem, junto com a sua mente, junto com os seus corpos. Outras coisas têm um tempo, né? Que você pode esperar, né? Até um determinado período e você aguarda que venha a melhor solução ou a própria solução aconteça. Tem coisas que podem acontecer por si só, sem se fazer nada, simplesmente porque você se entregou e as coisas acontecem. Não é muito comum, mas acontece. E outras vezes, simplesmente, né, vem uma clareza, né, vem uma intuição que te mostra com clareza aquilo que é a melhor solução para ser tomada. Geralmente, né, quando a ação é egoísta, aquela ação que vai tomar, né, favorece a própria pessoa que está tomando a ação, isso é a mente que está direcionando. Né? Quando a ação é o espírito, é a alma, é a própria energia divina da pessoa, ela está levando em consideração
todos os envolvidos na situação, né? A solução não é a que é a melhor para a própria pessoa, né? A solução é aquela que vai ser de melhor harmonia para todos os envolvidos. O que para o ego não é uma. Geralmente fala, putz, isso aí não era a melhor solução, não. A melhor solução era que resolvesse o meu lado, né? Então a gente prestar atenção nisso, né? Porque a intuição, como ela vem do plano divino, ela sempre está levando em consideração tudo que está envolvido, né? Não somente a própria pessoa. Mas isso a gente vai aprendendo com o tempo, né? De, de entregar, esperar a resposta, e às vezes você não vai chegar a resposta, pode não chegar a tempo, ou chegou e você não compreendeu. É erros e acertos, né? Erros e acertos. Mas começa a diminuir a chance de erros, né? E começa a aparecer soluções que você, por si só, dificilmente ia conseguir achar, né? Uma solução que traz uma harmonia, né? E isso é porque a, a intuição está funcionando bem. O plano superior está funcionando bem. Se a pessoa entrega seu problema para o eu superior em confiança irrestrita, ela não deve admitir nenhum pensamento posterior de dúvida ou medo. Se eles ainda baterem na sua porta, ela deve responder lembrando-se da sua entrega. Então, se você entregou para o eu superior, né, não tenha dúvida e não tenha medo. Agora, se é coisa que requer solução urgente, aí, aí tem que ser feito, né? Tem que ser feito. Mas daí também é um aprendizado, né? É um aprendizado. Todos nós também temos que aprender a tomar decisões com sabedoria. Eu estou falando isso porque às vezes tem coisas que é urgente e vai falar, não, mas eu aprendi que tem que entregar para o meu superior. Essa coisa é urgente, pô. Está o botijão de gás lá vazando gás, eu vou entregar para o meu superior. Não, não é muita sabedoria, né? Eu tenho que resolver ali imediato, né? Eu estou sendo bem, como é que fala? Bem crítico, né? Que é para entender essas nuances de tudo que acontece dentro da nossa existência, né? Para a gente não ficar nem, né? Como é que fala? Não ficar nem tão inerte, nem tão passivo diante das coisas e também nem ansioso. Aquilo que pode, né? Aquilo que pode ser entregue, que tem um tempo, a gente entrega, né? Mesmo que não tenha, a gente entrega, mas se tem ação imediata a ser feita, nós fazemos essa ação imediata e vamos aprendendo. E vamos aprendendo a ouvir, né? A intuição, né? A intuição, ela vem como se fosse um, um pensamento, ela vem como se fosse uma voz interna, né? Lembra disso? Interna, né? Uma voz que a gente fala é um pensamento interno, né? Mas dentro da cabeça, é forma de falar, como se estivesse dentro da cabeça. O que nós ouvimos como uma voz pelo ouvido, como se fosse uma voz falando no ouvido, isso vem do plano astral, tá? Lembra disso também. Importante essa diferença das coisas. E nem tudo que vem também que está dentro, né, que aparece como um pensamento, uma voz da cabeça, está vindo da sua alma. Às vezes está da própria mente que está trazendo uma solução ali. E que às vezes pode ser boa e às vezes pode não ser boa, né? Mas quando vem da alma, não há erro, né? Mas aprender a diferenciar o que vem da alma e o que vem da mente é um longo caminho, né? O que a gente pode diferenciar é quando está ouvindo como, né, como se fosse uma voz que sem ninguém falando e ouvindo no ouvido como se fosse externo, vindo de fora, né? Então a gente já sabe que isso daí está vindo do plano astral, ou é algum espírito ou algum ser, alguma consciência, não. E nós temos muitos amigos desse nível, né? Já sei, é importante ouvir, mas prestar atenção, né? Prestar atenção. Não é também porque está ouvindo, não tem ninguém falando que aquilo é bom também, né?
Então, todas essas coisas nós temos que estar sempre atentos, né? Não dá para ficar dormindo, não. Se a pessoa... Tá, isso aqui a gente já falou, então vamos seguir para o próximo. Embora o preço da realização, que é a entrega gradual do eu inferior, ou seja, do ego, seja doloroso por ser o eu inferior, ou seja, o ego, né? O único que normalmente conhecemos, existe uma compensação para cada entrega, pelo menos igual em relação ao que foi abandonado e, na verdade, mais valiosa. Essa compensação não é somente teórica, é uma experiência real. E no fim, quando todo o eu inferior, ou seja, o ego, é entregue, a única descrição disso que meras palavras pode dar é paz venturosa. Como a agonia da mente não pode coexistir com a paz, a agonia desaparece, somente a paz permanece. A advertência deve ser dada, entretanto, que o eu maior nunca concede suas compensações até que a entrega necessária seja feita. Se isso é feito pouco a pouco, e geralmente essa é a única forma disso poder ser feita, então a adorável compensação também virá pouco a pouco. Bom esse parágrafo, né? Bom para reflexão, bom para pensar, bom para a gente fazer uma, como é que fala? Destrinchar ele de uma maneira bem dinâmica aqui para que a gente dê uma memorizada nisso, né? Todos nós. Vamos lá. O preço da realização, que é a entrega gradual do eu inferior. Então, lembrando que o eu inferior, aqui a gente entende como ego e o que nós entendemos como ego, né? O ego é a composição é aquilo que forma essa personalidade nossa. Essa personalidade nossa é formada de corpo físico, né? Corpo etérico, corpo astral e corpo mental. Essa mente, principalmente essa mente operacional aqui, né? E a entrega gradual de tudo isso ao eu superior é que vai trazer uma compensação, né? A compensação, o que que é? Quanto mais você entrega, mais você vai recebendo do seu próprio eu divino, né? Sabemos que essa entrega não é uma coisa simplista ou simplória, né? Por quê? Porque é o próprio ego se entregando. Então, toda vez que o próprio ego se entrega, ele não está entregando de verdade, né? Ele está só fazendo de conta que tá se entregando. É ardiloso, né? Então, ou seja, todas essas forças que está composta, é onde nós, né? Onde eu, né? Eu estou usando a primeira pessoa para cada um entender eu, né? Cada um se entenda como eu. Cada um é um eu existindo, né? E esse eu existindo é consciência existindo nesse corpo, né? No corpito físico, né? No corpito astral, não? Quem tem muita facilidade no astral, no corpo mental, né? Corpo mental a gente conhece a maior parte, a gente conhece a parte, a parte básica desse corpo mental, que é essa mente operacional que a gente usa no dia a dia aqui, que está usando aqui para estar participando do estudo, usando para trabalhar, usando na casa, bababim, e aquela coisa bem basicona, né? Então, todos esses corpos formam personalidade. Essa personalidade, esse conjunto de personalidade, né? Formada pela personalidade com os corpos, a gente vai dar um nome de eu inferior, alguns aqui ele está chamando de eu inferior, e outros dão o nome de ego ou egoísmo, é tudo sinônimos, né? Tudo sinônimos. E é isso, né? A gente começar a se ver, né, como consciência existindo nesses corpos. Todo o trabalho que a gente está tendo aqui é para isso, né? Todos os estudos, toda a ayahuasca que toma, todo o rapé que faz, é para isso, né? Para se perceber existindo no corpo, não sendo o corpo, né? Você é a alma, você é a consciência que existe nesses corpos. Sempre foi, nunca deixou de ser. Quando você está no astral, você é a consciência que está naquele corpo astral. E assim por diante, né? E quando você deixar o corpito físico, você vai estar
como consciência num corpito astral lá, brincando lá de fazer as coisas como fazia aqui. Se a consciência ainda for pequena, vai estar querendo fazer a mesma coisa, né? É mais ou menos isso, né? Agora, quem já tem uma consciência maior, aí vai trabalhar um pouquinho mais, né? Aí vai ser, vai, vai fazer parte de algum grupo de trabalho no, assim, trabalhos espirituais, né? Que já tem uma consciência maior. E outros vão para o umbral, né? E outros que já atingiram ainda a consciência maior ainda, né? Vai para o nível superior do astral, porque lembrando que o astral tem 7 níveis, né? Tem 7 níveis. Tem os níveis mais denso, bem denso, né? E depois tem os níveis intermediários, e depois tem os níveis superiores ali, onde estão alguns instrutores do plano astral, né? Alguns instrutores, ou até alguns santos, né? Seres que já atingiram um grau elevado. Mas lembra que o plano astral só é o primeiro nível, né? Depois tem o plano mental, né? Que está acima do plano astral, mais sutil ainda. Então, tudo isso, né? Quando essa entrega vai acontecendo, né? Como ele diz aqui, se a entrega for total e verdadeira e real, né? Toda a compensação, ou seja, o- a alma, o espírito assume já rapidamente, né? Mas normalmente, né, como ele mesmo diz, né, as coisas são paulatinamente, ou seja, são gradualmente a gente vai se entregando, vai se treinando essa entrega, né? Vai treinando, né? A gente treina pelo menos falando, né? Eu entrego, né? Eu entrego minha personalidade, meu corpo físico, meu corpo etérico, meu corpo astral, meu corpo mental, entrego ao meu ser divino, né? Para que eu possa ser curado, para que eu possa ser guiado, né? Por isso aquela aquele exercício que é importante para todos, né? Todo dia quando vai deitar para dormir, né? Faça práticas que tem que fazer, mas uma das práticas é isso, entrego essa noite de sono ao meu eu superior para que o melhor seja feito para mim, né? Para o meu ser, né? Para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento. E quando levanta também, né? Entrego esse dia para o meu eu divino, para ser guiado para Deus. É entregar, né? É isso aí. Entrega e confia e segue o dia. Não quer dizer que o dia vai ser só maravilhas, né? Isso significa que você vai ter um bom aprendizado naquele dia. E teu aprendizado vai ser bom, né? Você está entregando um dia para aprender, né? Está entregando ao eu superior, você vai aprender ali. Alguma coisa você vai aprender naquele dia. É, é isso. Acho que deu para destrinchar esse parágrafo aqui, né? É isso. Ah, alguém tem alguma pergunta ou quer fazer algum comentário? Tranquilo. Num certo estágio, ele deve aprender a soltar mais e permitir ao eu superior possuí-lo, ao invés de se estressar para possuir algo que ele acredita que ainda o esteja iludindo. Todo aspirante que já passou por isso vai se lembrar de como deu um salto diante quando fez essa descoberta. Num certo estágio, ele, né? Ou seja, você, nós, devemos aprender a soltar mais e permitir que o eu superior nos guie, nos oriente, nos internalize, né? Ao invés de estressar para possuir algo que você acredita que ainda o esteja iludindo, né? Em vez de ficar procurando as coisas que nos iludem, né? E agradecendo ao eu superior, né? Buscando essa conexão com o eu superior, né? Todo dia, toda hora que lembrar, né?
Se conecta, né? Estou conectado com minha alma, estou conectado com o meu eu divino, com o meu eu superior, o nome que quiser, com o meu espírito, né? Divino, aquilo que é mais confortável para a mente da própria pessoa, né? E esse soltar-se é importante, né? Soltar-se para que o eu nos... É que possuir fica esquisita a palavra, né? Mas é mais ou menos isso, né? Para que ele vá se assentando dentro da nossa própria consciência, né? Que é o... E esse ser interno é o nosso próprio instrutor interno, é o guru interno que eu falado, é a nossa própria alma, né? Não que não possa ter outros, né? Mas o guru interno principal é a nossa própria alma, quando ela já está desperta, né? É o que vai estar dirigindo essa personalidade aqui nesse nível físico, né? Quanto mais a gente se soltar, mais se entregar, mais fácil é. O pré-requisito indispensável para a iluminação mística é a autoentrega. Ninguém pode recebê-la sem pagar esse preço. Você vê que o preço é baratinho, né? É só se entregar. É só se entregar. A dona Silvana gosta, né? É só se entregar. E é fácil, né? Mas é fácil e ao mesmo tempo é complexo, né? Porque enquanto você está identificado, quem está falando que está se entregando ainda está tá junto, né? A mente está junto, os corpos estão juntos, né? A consciência não está na sua pureza, né? Quando está falando essa entrega. Mas é assim que se faz, né? É de tanto falar, de tanto repetir, que a gente vai se soltando cada vez mais, o ego vai se afrouxando, né? É como diz o parágrafo anterior, né? A gente vai se soltando, esse ego vai ficando mais permeável às forças que vêm dos níveis sutis, né? É assim que funciona, não tem mágica mesmo, não. Óbvio, né, que todo conhecimento é válido, né? E mas, né, o desapego também tem que ir acontecendo, né? Lembra disso, desapego também é importante, né? E você só pode se entregar quando você começa a se desapegar, né? E começa a desapegar dos próprios veículos, né? Do próprio veículo físico, né? A gente vai se soltando desses veículos, né? Utilizando, sim, respeitando, sim, cuidando do corpo físico, sim, né? Sempre, né? Mas vai se desapegando também, né? É como um veículo, né? É como um carrito, como um carrinho, como um carro, né? Para quem tem carro, como uma bicicleta para quem tem bicicleta. Né? Não importa, né? A gente vai se soltando. Como devo começar esse processo de verdadeiro autoconhecimento? É uma pergunta. A resposta começa com o seguinte: primeiro, adote a atitude certa. Acredite na divindade do seu eu mais profundo. Isso é muito importante, né? Primeiro, acredite na divindade do seu eu mais profundo, ou seja, acredite, né? Tenha certeza, né? Acreditar é ter certeza que a sua alma é divina e essa alma é você mesmo. Pare de procurar a luz em outro lugar. Pare de vagar por aqui e acolá em busca de poder. Grave em seu coração as frases elevadas, né? Todo o caminho é para dentro de si mesmo, né? Todo o caminho que a gente faz pelo lado de fora é para que a gente se volte, né? Tenha esse reconhecimento, tenha esse saber, que é para se voltar para dentro de si mesmo, né? De si mesmo, né? Então, grave no seu coração as frases elevadas. Possuo um poder ilimitado dentro de mim. Eu posso criar uma vida mais divina e uma visão mais verdadeira do que a que possuo agora. Sim, é isso também. Todos nós possuímos esse poder. Precisa reconhecer esse poder dentro de si mesmo, né? De si mesmo.
E todos nós pode criar uma vida divina, né? Mais verdadeira para todos nós. Precisa querer, para isso precisa ter uma vontade, né? Essa vontade precisa ser exercida com toda a sua força. Não basta só querer e não fazer nada, né? Faça isso e, em seguida, entregue seu corpo, seu coração e mente para o poder infinito, que tudo sustenta. Esforce-se para obedecer suas, né? S maiúsculo, né? Para obedecer às suas solicitações interior. Então, quando o seu eu superior, né, o seu eu divino, o seu espírito divino falar com você, né? Siga, né? Obedecer é isso, é seguir as orientações, né? Do seu próprio eu interno, do seu próprio eu divino. E, em seguida, declare sua prontidão para aceitar qualquer sorte que ele lhe atribuir. Esse é seu desafio para com os deuses, e com certeza eles lhe responderão. Sua alma será lenta ou repentinamente liberada. Ao seu corpo será concedido um caminho mais livre por intermédio das situações da vida. É, a Gina falou aqui que é quase uma oração. Então, a partir do momento que você começa, que você já tem essa certeza absoluta, né, que você é uma consciência, que você é essa alma existindo, né, que você não é o corpo, já começa, já, já inicia-se os processos internos, né, de liberação, né, de desapego, né. E aí, se a gente se esforça o suficiente e essa entrega é o suficiente, a gente, os estímulos internos são cada vez mais potentes, mais intensos, né? E a presença da guiança divina começa a ser mais reconhecida dentro das nossas ações, dentro da nossa existência. É isso, né? É o trabalho, né? Não deixarmos de trabalhar nunca, né? Todo dia, toda noite, todo dia, toda noite, né? Esqueceu? Volta de novo, né? Volta a lembrar que você é consciência, que você é espírito, que você é alma, né? Percebeu pensamentos estranhos? Entregue esses pensamentos, né? Entrega ao seu eu divino, né? Vai voltar de novo, entrega de novo. É o trabalho. É o trabalho do ferreiro na forja, né? Tem jeito, ele vai batendo ali, vai batendo até que, até que aquele aço, aquele ferro, né, vai criando aquilo que ele quer, né? E é todo o nosso esforço diário, né? O maior tempo possível. A pessoa vai falar, mas a pessoa vai falar, mas eu trabalho, né? Sim. Quem trabalha é a mente, né? Quem trabalha é a mente, quem trabalha é o corpo, né? Você é a consciência, né? Né? Internamente manter a atenção, né? E quanto mais você atenção, melhor o seu trabalho, né? Simples assim, né? Quanto mais atenção eu tenho naquilo que eu estou fazendo, melhor vai ser o meu trabalho, não importa o que eu faço, né? Posso estar trabalhando né, com uma serra, que é uma coisa, né, que tem um certo perigo e precisa de uma atenção total. Quanto mais atenção eu tiver ali, não tem problema nenhum, né? Pode estar dirigindo também, né? Mantém atenção, está lá consciente, dirigindo. Quantas pessoas dirigem, né? Pensando no carnaval, pensando no jogo de futebol, pensando na namorada que vai ver, a pessoa está dirigindo, né? Ela está ali. O corpo e a mente que está dirigindo. Né? A consciência está viajando ali para naquilo que ela vai fazer, ou aonde ainda ela vai chegar, aquela coisa toda. Eu estou falando isso porque senão fica parecendo que é uma coisa impossível de fazer. Não é, não, é treino, né? É treino, vai buscando, vai treinando, vai buscando, vai treinando. Aí você vai ver que fica cada vez mais fácil você prestar atenção em si mesmo, em si mesma e fazendo as coisas que tem que fazer.
Agora, se quer fazer 500 coisas ao mesmo tempo, aí a mente já te pegou, né? Aí já não dá mesmo. O que que eu falo fazer 500 coisas ao mesmo tempo, né? A pessoa está... Vamos dar um exemplo mais fácil, mais clássico, que acho que quase todos, né? A pessoa está... Vai lavar a louça, tá? Vamos pegar uma coisa simples, né? Quer dizer, simples para alguns, né? Eu até uns anos atrás já não era tão simples, agora é simples. Tá lá, vai lá lavar a louça. Mas daí a pessoa ela não consegue só lavar a louça, ela tem que lavar a louça, ou ela vai, aí ela coloca uma música. Não, mas é música de reza, mas pronto, já tem né, já tem duas coisas ali acontecendo, né? Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio, né? Senão eu vou ouvir um podcast. Eu vou ouvir o vídeo lá do GMF, lá que está atrasado a hora que eu estou lavando louça. Ou seja, ou você está lavando louça ou está ouvindo o que está sendo falado. As duas coisas ao mesmo tempo vai, vai pegar uma parte de uma coisa, outra parte de outra. Eu não sei se eu consegui passar aquilo que eu quero, né? Porque a atenção é a atenção. Se vai lavar louça, está lavando louça também. Porque ali é uma oportunidade. Se você está com atenção, não é uma coisa tão perigosa, né? A não ser que você seja muito, seja muito diferenciado dentro do planeta, né? Porque para lavar louça ser perigoso, mas pode até ser, né? De repente pega a faca de. Vai lavar a faca, pega pelo corte para passar a bucha no cabo. Aí não dá, né? Não, eu estou fazendo graça, mas. Então, mas você está ali consciente ali que está lavando louça. Ali é o momento que você está consciente, é que existe a presença, começa a fluir. Ali é uma hora que você pode receber as coisas de uma forma tranquila, ou qualquer outra coisa, trabalha em escritório, depende do que faz, né? Óbvio, cada coisa tem sua coisa, né? Mas se você está com foco, e é uma coisa que você já faz rotineiramente, aquilo vai ali, você está fazendo ali, mas você está com atenção. Você está com atenção em fazendo aquilo, você está trazendo a sua presença para aquele aqui e agora, para aquele exato momento que você está ali, né? Porque todo esse nosso mundo que a gente chama físico, né? Porque a gente tem um corpo físico, a consciência está no corpo físico, então você toca no corpo físico. O corpo físico toca a madeira, toca o computador, toca o celular para quem está no celular, né? Aí, aí a gente tem uma sensação de, de que tudo é sólido, né? Está existindo assim solidamente. Mas por quê? Eu estou num veículo sólido, então tudo aquilo que eu toco no veículo sólido, né? Se está dentro daquele mesmo nível material, tem solidez, né? Simples assim. Se eu estou no plano astral, o veículo é outro. No plano astral não dá para eu ficar tocando o computador aqui no plano físico, né? É outro veículo, né? Eu tô me vendo em outro veículo, né? Então, cada veículo que a gente tá utilizando em cada plano é importante tá percebendo isso, porque é a consciência que está ali. A única coisa que não muda é a consciência. Os veículos vão mudando. Corpo físico, corpo astral. Mas o que que mantém? A consciência, né? E esse é um aprendizado. É por isso que falam que, né? Por isso tem até um. Isso é falado por vários instrutores, alguns instrutores ou vários instrutores, né? Espirituais, né? Genuínos, autênticos, que esse mundo nosso, né? Isso aqui, né? é de tal forma análogo a quando você está dormindo no sonho, ou seja, num corpo astral. É análogo. Análogo não significa que é a mesma coisa, que é idêntico, significa que é parecido, né? Então, esse mundo nosso, por isso que fala, isso é igual a um sonho, né? Esse mundo nosso aqui é igual a um sonho. Quando estamos nesse corpo, né, ele tem a realidade desse corpo que nós estamos aqui. Quando estamos em outros corpos, a realidade é daquele nível que a gente está naquele corpo lá, que também é análogo a um sonho, análogo, parecido.
Isso não quer dizer que não exista, não quer dizer que se você pegar a faca e cortar o dedo, você vai sentir dor, vai sangrar, porque você está naquele plano, naquele corpo. A tua percepção é daquele plano e daquele corpo. Ou seja, se você estiver no astral, você chutar uma pedra astral, você vai sentir uma dor astral. Simples assim, né? Você está no plano físico, num corpo físico, chutou uma pedra no plano físico, você vai sentir uma dor no corpo físico. Eu só estou tentando trazer um pouco a compreensão, ampliar um pouco mais a nossa compreensão desse plano onde nós existimos. Porque toda a nossa cultura, a nossa educação é para que esse plano, né, é que a gente entenda esse plano como definitivo, a única realidade existente, né? E isso a gente fica tão identificado, tão preso a isso aqui, que começa a achar que não existe mais nada, né? Como muita gente pensa que isso aqui só existe isso, né? Há um monte de pessoas que existe isso, né? E não, né? Existem outros planos, né, onde a gente pode transitar, né? E muito mais sutis, muito mais suaves, né? Embora o plano astral é mais sutil, mas as partes mais densas do plano astral não, né? Não é buena, não. É mais sutil em relação ao plano físico, mas o plano astral denso, melhor não ir para lá. Melhor, nem à noite é melhor ficar andando por aqueles lados ali, não. A não ser quem gosta de ficar tomando umas cachaçinhas no astral, né? Ou fumando um cigarrinho, ou fazendo umas coisinhas lá, e paciência, paciência. E voltando um pouquinho ainda, já que estamos nesse gancho aqui do sonho, né? A vida ela é contínua, né? Não é porque você dormiu, né? Quer dizer, entrou em sono, né? Vai entrar quem dorme é o corpo, a consciência se mantém, né? Mas a mente, essa mente operacional às vezes se recolhe e entra em sono, né? E tudo que acontece dentro da sua noite de sono vai refletir no seu dia a dia. É só você observar. Não tem dia que você levanta, ai, que maravilha, que tá não sei o quê, que não sei o quê. E tem dia que você já levanta que parece que está virado ou virada dos avessos, né? É só observar isso. O que que aconteceu naquela noite de sono? Você não tem consciência. Quer dizer, você não é que você não tem consciência. Você, a consciência na mente física não tem a memória do que aconteceu durante o sono, durante o sonho, do que você foi, aonde que você foi, né? O que você fez, o que você passou a noite toda pensando lá no não sei o que, de não sei o que, de não sei o que, né? E tudo aquilo criou um campo vibracional que a hora que você desperta, e a vida continua, a consciência continua, a vida não para. A vida não para. Não é porque você deitou para repousar o corpo que a vida parou. Agora não, agora a vida acabou. Parou e dá. Não. O que parou foi a mente, né? Essa mente operacional deu uma desligadinha, né? Aí a consciência vai lá para sono profundo, né? Entra em sono profundo, se abastece, se enriquece energeticamente, né? Se retoma, mas ainda não tem, né? Não tem capacidade ou força ainda, né? Não está desperta o suficientemente para que a hora que retorne dentro desses corpos tenha a lucidez total de si mesmo existindo. E aí é o que acontece normalmente no dia a dia aí que a gente já está, que a gente vê a maioria das pessoas, né? E nós também, né? De vez em quando a gente dá uma cochiladinha e esquecemos que somos seres espirituais, seres que existimos em outras dimensões também como consciência, né? Porque a alma não está na mesma dimensão daqui, né? A alma está ou na quarta ou na quinta dimensão, né? Geralmente na quarta dimensão, ou seja, uma outra dimensão. Ela não está na dimensão astral, né? Ela está numa outra dimensão. O astral ainda está na terceira dimensão, né?
Então, já é uma outra faixa onde a alma está operando. E assim se vai. E aí nós vamos acordando paulatinamente, gradualmente, né? E sem desanimar, né? Sem desanimar. Porque quem é que desanima? É o ego, né? O ego fala, não, isso aí já está muito difícil para mim, eu vou para... Não, 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 acho que eu vou voltar para minha cachaçinha mesmo, para minha cervejinha, vou voltar para minha vidinha de sempre, né? Mas aí que precisa de vontade, o impulso da alma, né? E fazer com que esse, esse eguito, né? Esse eguito que é todo esse conjunto que nós utilizamos, né? Esse conjunto que forma a personalidade, formado pelos corpos, né? E ele vai reconhecendo também. Lógico que ele nunca vai se entregar 100%, né? Lembra disso, mas já começa a afrouxar, começa a soltar, né? E a presença do seu ser divino começa já a ficar mais próximo, você já começa a perceber mais, ter vislumbre. Quer falar, Ren? Pode falar. Pai, você falando de sonhos, assim, né, da consciência, eu lembro que eu não, eu não tinha muita consciência, assim, quando eu dormia, né? E aí, às vezes, a Ariana trazia alguns sonhos, algumas experiências dela no astral, e eu ouvia, sempre ouvi, prestei atenção, mas eu falava assim, nossa, minha irmã, ela não é louca, mas ela é criativa, né? Ela tem umas coisas meio doidas, assim, né? Mas eu sei que ela não é louca, ela não precisa de psiquiatra, mas ela é muito criativa. Eu achava muito doida as experiências dela, muito maluca, assim, sabe? Para minha mente, não era real, assim. Eu falei assim, nossa, o que será que acontece? Quanta criatividade. E aí eu comecei a passar pelos meus processos, tal, e aí foi engraçado, que começou a passar por algumas coisas semelhantes, né? Mas o bom era o quê? O bom é que eu sempre prestei muita atenção no que ela falava e no que ela fazia. Aí eu lembro que tem uma vez que no astral no momento de consciência, eu lembro de um espírito que pulou pela janela e veio me agredir, me bater. E doía, nossa, doía mesmo. Aí eu fiquei assim, aí eu lembrei do que a Ariana falava, do que ela fazia. Eu lembro que tinha acabado de começar, até no Ciesp. E eu não sabia o nome de Exu, nada. Eu falei assim, ai meu Deus do céu, a Ariana falava que chamava o Exu dela. Então eu vou chamar todos os Exus do Ciesp. Vai, qual que é o nome do Exu do Paizé? Ai, vem, ai, me ajuda, Exu do Paizé. Ai, me ajuda, Exu lá do Ciesp, me ajuda, meu Exu, que eu não sei o nome. Alguém me ajuda, por favor. Porque tava doendo, né? Tava apanhando. E aí foi muito engraçado que aí veio a sensação de que eu não vi, mas que tinha chego ajuda, né? E aí colocou o espírito para fora. E aí eu acordei naquela sensação toda dolorida, que tinha levado uma surra. E aí depois disso eu comecei a ter com mais frequência esses tipos de experiências mais conscientes, né? E aí teve até um momento que eu pensei assim, ah, eu não quero mais macumbeira, não, vou ficar sofrendo desse jeito. Que isso? Já sofre no corpo. Ainda vou sofrer dormindo também. Mas hoje em dia não, hoje em dia com as aulas, com os aprendizados, fazendo essas orações, entregando para o meu eu superior, entrega para a Mãe Divina, para grande, entrega para todo mundo, né? Aí eu não tô tendo essas experiências mais não, graças a Deus. Não, tudo bem que eu não me recordo, mas não tô sentindo dor mais no corpo, nada disso. Nem uma experiência como essa. Mas quando tem, às vezes, raramente quando tem, fica assim, aí o que será que eu fiz que baixou minha energia para me permitir essa invasão, né? Aí eu comecei a refletir do que eu fazia no meu dia a dia, que na minha mente eu estava baixando a minha energia para se permitir ter essas influências, né? E aí eu comecei me corrigindo, né? Fui me corrigindo, e graças a Deus nunca mais passei por isso. Mas eu lembro, nossa, o pai falando disso, eu lembrei muito disso. A minha irmã é muito, não é louca, mas ela é muito criativa. Aí acho que hoje em dia eu conto para as pessoas, se eu contar para alguma pessoa como eu antes, né, há alguns anos atrás, acho que vai pensar a mesma coisa, né? Ela não é doida, mas ela é criativa. É, só quem vive, né, tem as experiências, é que vai saber que aquilo tem uma existência tão real, né? Por isso que a gente fala que o sonho é análogo, né? Tão real quanto aqui. E o fato de você ter lembrança ou não ter lembrança não muda, né? Não muda a realidade. Se você levou uma surra, você vai acordar de manhã,
tendo lembrança ou não tendo lembrança, você vai acordar de manhã com o corpo cansadinho ali, né? Mas uma coisa importante na sua fala, que é importante para todos nós, uma das coisas, né, que é importante é que você falou, quando eu começo a prestar atenção no meu dia, né, no corpo físico, nessa consciência de vigília, né, quanto mais atenção eu tenho, né, atenção assim, né, de estar consciente, presente, né, melhor, com certeza melhor é a minha qualidade à noite, o meu despertar à noite, né, ou despertar no astral, ou despertar em outros níveis, né, tendo memória ou não tendo memória, mas isso muda a minha qualidade de sono, né? Porque a gente tem os ciclos de sono. A gente vai deitar, reposa, vai para o astral e tal, e entra em sono profundo. Entrou em sono profundo, fica ali um tempo. Geralmente não é muito grande. E ali a mente como um todo se recolheu, fica só a consciência, mas a existência continua, né? E aí depois volta de novo para o plano mental, volta para o plano astral e volta para a mente. Pode acordar ou não, né? Acordar, se despertar no corpo físico. Então, esse processo acontece todo santo dia, quando se reposa. E ainda tem uns minutinhos. E os horários é importante, né? Tem uma coisa que é importante, porque dentro do ciclo mesmo da noite, a noite começa 10, 10 e meia, entendeu? E vai até, isso começa o anoitecer, né? Então, o melhor ciclo de sono é esse horário, até às 10 a pessoa já está deitada, para quem pode, né? Não estão falando de coisas ideais, né? E, e esse ciclo vai até umas 2h30 da manhã só. A partir das 2h30 já começa o amanhecer, num ciclo noturno, né? Já começa o amanhecer a partir de umas 2h30 da manhã. Então, o ciclo melhor, né? Tanto para repouso ou quanto para lucidez, essas coisas todas, é esse período aí, das 10 horas até umas 2h30 da manhã, ou 10h30, 2h30 da madrugada, né? E assim vai. Mas isso é para quem pode deitar cedo, para quem pode acordar cedo, sei lá, é cada um, né? Nem todos hoje, na sociedade que estamos, nem todos dá para deitar esse horário. Ô, Mas pai, esse seria o ideal. uma das coisas que eu observava muito era isso, em questão de horário, né? Essas experiências eram muito loucas. Normalmente você vai ver o relógio 3 horas da manhã, 3 horas da manhã, 3 horas da manhã, 3 e pouco da manhã. Sempre esse horário danado de 3 e pouco da manhã. E aí eu vejo, ouço algumas pessoas falando também de algumas experiências meio de 3 e pouco da manhã, 3 horas da manhã. São horas cheias, né? Meia-noite, 3 da manhã. São horas cheias. Horas importantes. O pessoal também que faz magia gosta dessas horas. É que são horas que tem maior, é mais tênue, né? Entre as dimensões, né? É isso. Agradeço a presença de todos e de todas. Muitas alegrias. Uma boa noite para vocês. Tudo de bom e vamos para o nosso encerramento aqui. Gratidão, o Will que chegou, né? Que não chegou desde o início, estava lá. O Vinícius também, acho que já dei boa noite. Quem mais que está aqui de carinhão aqui? Né? Eu já dei, então tá bom. Então vamos para o. Quem sentir confortável, fechar os olhinhos, 30. Deixa eu passar aqui para o som de músico. Grande Espírito, grande Mãe, maestros, maestras da sabedoria de todas as raças, de todas as eras, nos abençoe, abençoe o grupo, nos ajude a ter insights, a ter vislumbres e nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Raush, raush, alegria, axé, namastê.